Olá, Web3, seja bem-vinda! Nesse bloco, convidamos um economista oriundo do mercado tradicional para dar continuidade à retrospectiva 2022 que o Bloco Café traz nesse mês de dezembro. Um episódio que, por vezes, deixa um pouco as criptos de lado e lança olhares na macroeconomia e até na história para indicar onde, na sua opinião, a economia deu errado. Ele acredita que 2023 será um ano ainda pior que 2022, especialmente no cenário macro. Neste momento, ele não tem nenhuma exposição em cripto, orgulha-se de ter saído com a Bitcoin nos $53 mil e expôs a sua dificuldade em fazer análises do mercado cripto comparado com o tradicional. E foi por suas análises realistas ou pessimistas para alguns que ele ganhou a alcunha de urso e a ostenta nas redes sociais. A coincidência é que este é o episódio de número 13 a ser publicado no dia 13 e só faltou ser sexta-feira. Você vai ouvir também a triste história de como ele conheceu o Bitcoin e que mudou a sua vida radicalmente. Embora veja Bitcoin somente como um ativo especulativo, ele reconhece que a Web3 é o futuro. Esse é daqueles episódios para a gente sair da zona de conforto e olhar para os nossos investimentos com a voz da razão. Então, pega o teu café e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Why So Serious e esse é o Bloco Café, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Bloco Café fala de Web3 porque crê na transformação e na inovação e essas razões nos conduziram à Audius Network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcast, porém, como o Bloco Café acredita nas propostas da Web3 de eliminar terceiros e na descentralização, daremos prioridade à blockchain. Embarque com a gente nessa, favorite o Bloco Café na Audius Network e ouça os episódios antes de serem distribuídos na Web2. Todos os links estão na descrição. Agora sim, vamos à razão desse episódio. Está com a gente Rui Andrade. É uma honra você ter aceito o nosso convite, Rui, e eu peço primeiramente que você se apresente à comunidade, contasse um pouco do seu background e como que o Rui Andrade e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Rui. Olá, Uai, muito obrigado pelo convite, eu é que agradeço a tua disponibilidade e tempo e é uma honra estar aqui. Queres que eu me apresente, não é? Ora bem, o meu nome é Rui Andrade, acho que já algumas pessoas me conhecem. Eu sou economista de formação, eu durante muitos anos, cerca de 15, 20 anos, estive ligado sempre ao mercado de capitais, uma atividade acessória da minha vida. Eu tive um gabinete de contabilidade e estudos económicos durante 20 anos. Mas, entretanto, numa célebre sexta-feira, em que os bancos estiveram também fechados da parte da tarde, eu tive um ataque informático. E pediram-me, na altura, um resgate de uma BTC por cada base de dados que eu tinha. Eu tinha cerca de 100 a 120 bases de dados. Essa BTC, na altura, estava a 7 mil e poucos dólares. Eles pediram um resgate de 700 e tal mil euros. Isso mudou completamente a minha vida, em termos de mindset, em termos de postura, de encarar a vida, e comecei a pensar de uma outra forma. E achei que tinha chegado o dia de eu dar uma reviravolta à minha vida. E decidi, entretanto, vendi parte eu tinha, como te disse, tinha um escritório de contabilidade, vendi parte cerca de 40% do escritório e acabei por entrar num grupo de empresas que nada tem a ver com a área com que eu trabalhava, mas que partiu de um convite de um grande amigo de longa data, e entrei para um grupo que basicamente trabalhamos uma área completamente diferente. Estamos a falar da área de hotelaria, cozinhas industriais, inox, uma coisa completamente diferente. Foi um projeto que me fascinou. Um dos sócios, curiosamente, é que me levou para as criptos. Pronto. E foi a partir daí que
pronto, comecei a ter comecei a olhar com outros olhos para estes mercados. Portanto, isto é parte profissional. Parte pessoal, sou pai, tenho 2 filhas, sou casado e tenho uma vida relativamente tranquila. Pronto, basicamente é a minha... eu resumi um pouco a minha história em 2 ou 3 minutos e pronto, sempre estive ligado aos números, foi uma coisa que sempre me fascinou. Adoro o mercado tradicional, o mercado cripto foi um bocadinho por arrasto, porque foi um mercado que apanhei um bocadinho mais tarde e por vezes tenho alguma dificuldade em compreender o mercado, porque compreender determinado tipo de projetos, porque a análise que nós fazemos um bocadinho no mercado tradicional é muito complicada a fazer no mercado cripto e às vezes eu tenho alguma dificuldade em vos compreender, mesmo quando determinado tipo de tweets ou mesmo no Telegram, porque eu não tenho a vossa capacidade de análise de projetos, nem tenho os conhecimentos informáticos que vocês têm e conseguem muitas vezes perceber determinado tipo de mais-valias em alguns projetos. Sinceramente, eu não consigo vislumbrar assim à primeira vista. E acho que é isto, não tenho assim mais nada para acrescentar. Rui, você falou agora que existe uma dificuldade, né, entre observar o mercado cripto, o mercado tradicional. Explica um pouco mais qual foi essa dificuldade que você tanto encontrou. Esta dificuldade, no fundo, os projetos são divulgados. Normalmente, quando nós temos determinado tipo de ativos ou empresas ou startups, também temos alguma dificuldade em as conseguir acompanhar, nomeadamente ao nível de contas. Só que uma das coisas que existe no mercado cripto é que as empresas não são obrigadas a ter contas auditadas, ou seja, a divulgação das contas não são públicas. E como não são públicas, muitas vezes nós não conseguimos aferir a razoabilidade do que alguns CEOs estão a afirmar. Tivemos o caso da FTX, tivemos o caso da Binance, porque dizem que tem determinado tipo de colaterais, mas depois começamos a olhar para as contas e não se consegue destrinçar efetivamente se tem ou se não tem. Existe sempre um pouco esta incerteza. Não quero dizer que no mercado tradicional, e sei que isto é uma crítica que irão fazer, que no mercado tradicional também não exista. Não quer dizer que as coisas sejam mais transparentes. O que eu acho é que se nós estamos a trabalhar sobre uma blockchain em que um dos apanágios dessa blockchain, da tecnologia, é a transparência. Muitas vezes o que eu noto é uma obscuridade relativamente a pontos fulcrais que deveriam ser, até mesmo para os investidores. É menos wishful thinking e mais dados concretos de análise, para poder serem discutidas determinado tipo de coisas. Aquilo que se passou, por exemplo, com a FTX é completamente inconcebível. Nós não percebermos efetivamente qual era o ponto de situação das contas. Não é inconcebível um CEO de uma empresa dizer que não sabia que tinham alavancagem. Ou seja, não estou a dizer que não existia transparência. O que eu estou a dizer é que as contas, como não são divulgadas, não são auditadas, e eles têm determinado... O financiamento provinha uma parte de tokens que eles emitiam e que depois colateralizavam através do USDTs ou dólares, é relativamente... Ou seja, eles no fundo... A FTX estava a fazer o seu próprio money printing. Quando falam da economia, e uma das grandes críticas que se fazem à economia real, se assim se pode dizer, é o money printing que foi feito durante estes 2 últimos anos. 40% de cerca dos dólares que foram impressos foram nos últimos 2 anos. E a FTX acabou por corresponder exatamente a mesma coisa, porque ele também imprimia os seus próprios dólares. E como é que eles imprimiam? Imprimiam um token, colateralizavam e realizavam um capital. Isso era uma forma de realizar capital. Depois havia um buraco de 8 bilhões de dólares que ninguém sabia muito bem onde é que estavam. Ou seja, não existia uma transparência, não existia uma divulgação de contas, não existia uma certificação. Isso não é garantia de nada. Cuidado, aquilo que eu quero dizer é transparência. Ou seja, estão lá as contas, tem um auditor, existe um responsável que terá que assinar as contas ou que terá que as explicar caso alguma coisa corra mal, como já no passado também houve. Agora, podemos dizer que no mercado tradicional também existiu casos no passado em que as coisas eram auditadas e acabaram por cair. É um facto. Mas são coisas completamente diferentes, porque os buracos financeiros que estamos a falar de coisas, ou seja, de buracos muito, muito diferentes e num curto espaço de tempo. Já sei que vão falar, por exemplo, do Madoff,
vamos falar do Lehman Brothers, vamos falar de outras empresas que houveram e que com o crash subprime caíram, e também efetivamente houve uma falta de regulamentação e as pessoas estiveram presas e foram responsabilizadas. Não quer dizer que não consiga. Agora, uma tecnologia que vem e que está e que tem como um dos principais pilares basilares a transparência, as empresas que atuam sobre a blockchain, o que fazem menos é transparência, porque não divulgam os ativos, não divulgam os colaterais. Ou seja, e os que divulgam são feitos por... Estou-me a lembrar agora, por exemplo, da BNB, que colocou, são feitos por auditores que são meros gabinetes de contabilidade, sem desprimor para ninguém, mas não têm um selo de uma empresa de auditoria como tinham algumas empresas no passado. É este tipo de transparência que eu apelo, que acho que deveria haver. Quando eu falo muitas vezes e defendo um pouco a regulamentação, é um pouco isso, é a transparência que deverá existir ao nível das contas, porque não quer dizer que as contas têm que ser maravilhosas, mas nós temos que saber o que é que se passa, quais são os gastos, onde é que estão a investir, onde é que não estão a investir, onde é que existe a rentabilidade. Agora viemos a saber que a FTX só um ano, apesar de tudo aquilo que andavam a dizer, só um ano é que teve lucro, porque os prejuízos nos antes anos eram valores astronómicos. Como é que ele financiava? Através do money printing dele, através da impressão de token. E é este tipo de análise que é muitas vezes complicada de fazer e que eu tenho alguma dificuldade em nos acompanhar, porque eu acho que muitos destes projetos dependem um bocadinho da comunidade, ou seja, quanto mais unida for a comunidade e melhor nós tivermos, como é que é de explicar, tiver uma comunidade muito forte, por exemplo, num Twitter, e não só, nas redes sociais, o projeto consegue crescer ou não. E eu acho que isso não poderá ser. Ele deverá crescer pelas pernas que ele tem, pela análise que ele faz, pelo que ele se propõe a fazer, e aí sim colocar a sua mais-valia no mercado. E muitas vezes não é isso que acontece, e é isso que me deixa muitas vezes um pouco triste e renitente em determinado tipo de projetos muito restritos, porque já se percebeu que muitas vezes o caminho não é esse. Rui, agora vamos deixar um pouquinho as criptos de lado, e não posso perder essa oportunidade de ver um economista aqui no Bloco Café, e queria que a gente olhasse para 2022, fizesse uma retrospectiva macroeconômica. Quais são os pontos que saltam atualmente? No fundo, o que me salta à mente em 2022 é a inversão das políticas monetárias que nós tivemos nos últimos 2 anos. Ou seja, nós começamos a ver que, efetivamente, as políticas monetárias que tivemos nos últimos... Eu não vou discutir se foram boas ou más, porque isso poderia dar discussão para mais 2 ou 3 horas do podcast, e acho que isso não é, neste momento, o interessante. O interessante é perceber o que falhou e perceber para onde é que vamos e, no fundo, perceber quais são as reações que iremos ter daquilo que foi feito no passado. Acho que isso é mais importante, e não estar a julgar ou não a política, porque ela está tomada, e se vamos estar aqui a discutir o passado, acho que não faz grande sentido, nem é esse o objetivo da tua questão. Em 2022 nós tivemos a alteração do paradigma. O que é que foi esse paradigma? Nós tivemos, ou seja, durante 2 anos andamos a injetar dinheiro na economia, nos 2 anos seguintes nós vamos começar a retirar dinheiro da economia. Neste momento nós estamos a tirar 95 bilhões só nos Estados Unidos da economia, porque a impressão de dinheiro, é preciso perceber que quando se diz que é imprimir dinheiro, aquilo existia determinado tipo de colaterais que eram feitos pelo Fed, ou seja, eles compravam títulos de dívida e injetavam dinheiro no mercado, títulos de dívida, títulos de crédito à habitação, títulos dos bancos, ou seja, uma série de dívida colateralizada e com esse dinheiro. Agora, o que é que eles estão a fazer? Estão a injetar outra vez esses títulos no mercado e estão a recomprar, no fundo, recomprar o dinheiro que imprimiram, basicamente. O que é que falhou? Falhou uma coisa muito simples. Eu acho que a política monetária acordou um bocadinho tarde. Ou seja, nós em meados de março de 2022, em agosto de 2021, quando efetivamente a inflação começou a disparar, nós podíamos ter feito, ou seja, podíamos ter parado. Não precisávamos ter continuado a imprimir dinheiro conforme imprimimos, porque este bull market pós-Covid foi completamente artificial. Ou seja, tudo aquilo que, se repararmos, tudo aquilo que foi entregue ao mercado
está a ser retirado do mercado. Ou seja, foi uma ilusão para toda a gente. Porque ele deu aos mercados e os mercados já quase que encolheram por valores pré-Covid. Estou a falar nos mercados em gerais, não é na totalidade, mas para lá caminhamos, porque este bear market, na minha opinião, ainda vai a meio da encosta, ainda podemos ter muito que cair. Não quer dizer que vamos cair, mas há alguns sinais que me dão, no fundo, ainda hoje até falei nisso no Twitter, hoje ou ontem, que era relativamente à inversão das curvas de rendimento de 2 e 10 anos, que nos dão uma visão muito perfeita dos períodos recessivos. E depois nós estamos a assistir também a uma coisa muito curiosa, que é a valorização do dólar. O que é que aconteceu? A partir do momento em que os Estados Unidos inverteram a política monetária, ou seja, deixaram de imprimir dinheiro e começaram efetivamente a retirar dinheiro da economia, o que é que aconteceu? As IELs, ou seja, as bonds dos Estados Unidos, começaram a ter uma valorização, em termos de taxa de juros, começaram a disparar, bem como o dólar. O que é que isto está a começar a fazer na economia em geral? Está a fazer encolher todas as economias. 40% das economias mundiais, ou seja, as dívidas, são taxadas em dólar. Porquê? Aos Estados Unidos, países como Índia, China e Rússia também, uma parte de Rússia também era, eles eram taxados não era taxados, a dívida era colocada em dólar. Quanto mais aumenta o dólar, maior é a minha dívida. E agora temos que somar a isto tudo o aumento da taxa de juros. O que é que isto está a dar? Todos os esforços que os governos estão a fazer, por muito que eles tentem crescer, com o valor da dívida aumentar fruto da valorização do dólar, nós cada vez vamos ficar um bocadinho mais retraídos. Ou seja, ainda hoje estávamos a falar nisto, espécie uma engrenagem. As coisas encaixam umas nas outras e lentamente nós vamos ter repetição de ciclos anteriores. Eu acho que o ser humano custa-lhe um pouco a aprender. E aquilo que se passou em 2022 e principalmente em 2021 foi um acordar tarde. Eu, durante muito tempo, ouvi falar sempre o Powell de uma soft landing. O que era uma soft landing? Era tentar minimizar o impacto da inflação através da não subida tão agressiva das taxas de juros. O que é que nós vimos? Que com esta soft landing, com este adiar discurso e adiar o problema, o que é que isto aconteceu? O que é que fez acontecer? A inflação começou a galopar a níveis completamente estratosféricos e agora estão a correr atrás dos prejuízos. Agora estão a fazer 0,75 de aumentos graduais, ou seja, nós já vamos em valores muito próximos dos 4%, ou seja, estamos a falar que é muito agressivo, além deste aumento das taxas de juros ser muito agressivo, é num curto espaço de tempo. E depois isto para mim é outro erro. Porque quanto mais aumentamos a taxa de juros num curto espaço de tempo, menor é o efeito. Porquê? Porque o efeito do aumento das taxas de juros não é no imediato. Ainda ontem estava a dar uma notícia na televisão em que dizia, para créditos à habitação, o maior ajuste que vai haver agora no mês de dezembro, o maior ajuste vai ser no mês de dezembro. Mas as taxas de juros não subiram no mês de dezembro, ou vão subir no mês de dezembro, elas já subiram anteriormente. Só que a correção que existe sempre e o delay entre o efeito de uma medida e ela a entrada em vigor, que no fundo é a ser sentida na economia, demora sempre 4 a 5 meses. E as subidas da taxa de juros que eles estão a fazer completamente disparatadas e rápidas demais, deviam ter sido feitas antes, porque se eles fizessem estas subidas antes, conseguiam controlar muito mais a inflação. O que é que nós estamos a assistir agora? No meu ponto de vista é uma coisa. Não vamos ter inflação, nós vamos ter um período de crescimento zero, ou negativos, recessão. Vamos ter altas taxas de desemprego, porque nós ainda estamos a retirar. As taxas de desemprego não estão a cair, porque existe uma grande liquidez na economia. O que é esta liquidez? Foi fruto do aforro que algumas empresas fizeram, de reestruturação, de dinheiro barato, dinheiro grátis praticamente a custo zero, que agora eles vão ter que começar a devolver. Foi exatamente o que também aconteceu, faço muitas vezes este paralelismo com a economia portuguesa. O dinheiro barato e grátis acabou. Nas próximas 1 ou 2 décadas nós não vamos ter taxas de juros abaixo dos 2% como já tivemos no passado. E as pessoas têm que se convencer disso. O problema é que, muitas vezes, o que é que acontecia com as pessoas? As pessoas compravam casa em função da prestação que poderiam pagar. Isso nunca pode ser assim. As pessoas devem comprar casa conforme as necessidades. Só que as pessoas iam ao banco e diziam, olha, para um empréstimo a 40 anos, eu ganho X, quanto é que eu posso pagar? O banco dizia-lhe, quanto é que eu
no fundo, qual é a prestação que eu vou pagar? A senhora pode pagar até uma prestação de 500, por exemplo, 500 euros por mês. E quanto é que é uma prestação de 500 euros por mês, a 40 anos, qual é o valor do empréstimo? São 200. Então as pessoas foram comprar casas de 200 mil euros. Isso está errado. As pessoas deveriam comprar casas, primeiro, conforme as necessidades, isso em primeiro lugar. Segundo, em função dos rendimentos. E com uma taxa média, porque o banco é obrigado a fazer essa simulação, entre 2% a 2,5%, para quê? Para ter ali uma margem de segurança, ou seja, no fundo, para estarem seguras daquilo que estavam a tentar fazer ou que estavam a tentar comprar. E é isto para mim, este paradigma, é que mudou um bocadinho em 2022, ou seja, com esta inflação, as casas ficaram mais caras, tudo ficou mais caro, nós perdemos, se fizermos um bocadinho as contas, com uma taxa de juros a 10%, quer dizer que nós perdemos, em 14 salários, nós perdemos um salário e meio, ou seja, uma parte do subsídio de férias, um valor do subsídio de férias e uma parte do subsídio de Natal ardeu. As pessoas estão habituadas a receber 14, não vão receber 14. Com esta subida de preços, as pessoas vão receber 12 salários e meio. É isto que as pessoas têm que perceber. E agora vamos somar a subida da prestação da taxa de juros. Ou seja, isto está aqui um problema bastante grave, que eu já tenho vindo a alertar há uns meses. E acho que houve pessoas que tomaram algumas diligências e que perceberam que o caminho era este e que fizeram operações das taxas de juros, renegociaram créditos. Eu acho que isso era uma boa política. Neste momento, toda a segurança, eu acho que ainda hoje estamos a falar nisso, devemos nos preparar para o pior, recear o pior e esperar que o melhor aconteça. E é basicamente um bocadinho isso. E pode ser que eu esteja, aqueles cálculos que eu tenho feito, possam estar errados. Infelizmente, não me parece que estejam. As pessoas ainda têm um bocado de renitência em dizer pois, mas o mercado ainda não caiu, o mercado de trabalho. É verdade que o mercado de trabalho ainda não caiu, mas o mercado de trabalho, neste momento, enquanto houver este excesso de liquidez, é aquele que estão, no fundo, ou seja, será o último a cair. Eu até te vou dar um pequeno exemplo, que eu acho isto super curioso. As empresas que são cotadas no Nasdaq, 99% delas são em mão de obra intensiva. O que é mão de obra intensiva? Tecnologia. A tecnologia tem que ter programadores, tem que ter todas as pessoas ligadas à tecnologia. E se reparar, eles estão na frente ou seja, todos os investimentos, basicamente o investimento deles é só em salários, praticamente, e tem a tecnologia, mas a programação, a força de trabalho é uma componente muito forte na empresa. E se reparares, são elas que estão a liderar neste momento os despedimentos. Porquê? E depois também, lá está a tal roda dentada. Porque as empresas que são cotadas no Nasdaq são altamente dependentes de capital. E como o capital está a subir a taxas de juros muito elevadas, eles têm que dar contas aos acionistas e acabam por ter que fazer reestruturações internas para poder, ou seja, menos receita, menos entrada de capital, e eles têm que continuar a distribuir. Ou seja, os acionistas, no fundo, vão exigir sempre aos conselhos de administração para comprar ações, para investir numa empresa, têm que ter medidas concretas. Infelizmente, as pessoas neste momento estão a ser o elo mais fraco e estão a liderar. E há de reparar que tudo que é tecnológico normalmente é que abre as hostes e acaba por. E é o primeiro a fechar, ou seja, é o primeiro a arrancar, quer dizer, no momento de subida, e é o primeiro a começar a fechar a porta. Isto é muito interessante começar a analisar as pessoas, porque elas são empresas altamente tecnológicas. O problema neste momento é dinheiro. O problema que nós estamos a viver agora é a inflação, que no fundo é tudo à volta do dinheiro, taxa de juros, taxa de inflação, a própria liquidez. E como elas são também valorizadas aos fluxos de caixa, elas acabam por encolher a valorização. Quanto maior a taxa de risco, no fundo a taxa de juro, maior é o risco que o investidor quer, ou seja, menor é o risco que o investidor quer face ao retorno. Logo, eles têm que emagrecer as contas. E é curioso, quem acompanhar um bocadinho o mercado de capitais percebe que o mercado altamente tecnológico e dependente da força de trabalho é aquele que normalmente fecha a primeira porta e é aquele que abre a primeira porta. Por isso é que eu acho que vemos as grandes empresas tecnológicas a liderar, a massificar, infelizmente, os despedimentos.
isto alarguei um bocadinho o âmbito da análise para o ano 2022, mas acho que é mais ou menos aquilo que na minha opinião, em relação àquilo que se passou. E como é que o mercado cripto e o tradicional se correlacionaram no ano de 2022? Você reparou algum movimento atípico ou não? Na verdade, 2022 foi mais ou menos o que já vinha correlacionando nos últimos anos. Não, efetivamente nós tivemos uma correlação muito grande. Aliás, eu muitas vezes falei nisto e isto numa primeira fase foi alvo de discussão, e não quero ser desagradável com ninguém, mas cheguei a ter algumas discussões um bocadinho mais acesas, porque a minha... Como é que é dizer isto sem ferir suscetibilidades? O que é que eu quero tentar explicar? O que eu quero explicar, no fundo, é... Esta correlação foi mais evidente no ano 2021, e eu vou explicar porquê. Porque o Nasdaq são ativos de risco. O que é que são ativos de risco? São empresas altamente tecnológicas e que são muito sensíveis a alterações de políticas monetárias. Okay? E como são empresas e são ativos altamente especulativos, eles acabaram-se por correlacionar quase de 1 para 1 com o mercado cripto. Porquê? Porque o mercado cripto também sofre dessa especulação. Eu sei que as pessoas veem a BTC como uma reserva de valor, podem ver como um hedge contra a inflação, nós podemos ver como tudo. O que nós estamos a ver neste momento é que ele está-se a comportar, não quer dizer que eu concordo ou não concordo, estou a dizer é que ele neste momento está-se a comportar como um ativo de risco. Ponto final, parágrafo, e basta olhar para os gráficos e perceber. E se subjacente, mais uma coisa, ele está-se a comportar, não quer dizer que seja, porque quem compra são os especuladores, ou os os investidores, e esses é que estão a tornar um ou outro determinado ativo como especulativo. Nós tivemos em 2023, já estou um bocadinho à frente, em 2021, penso que foi em 2021, em agosto de 2021, nós tivemos ali foi em 21, quando nós tivemos aquele grupo do Reddit que se juntou para comprar a GameStop e para comprar mais umas ações, e aquilo foi altamente especulativo, aquilo valorizou-se durante o dia para a noite, ou seja, houve massificações de pumps e depois que consequentemente eram em dumps. O que é que eu quero dizer com isto? O mercado cripto é altamente especulativo. O Nasdaq é altamente especulativo. São os dois mercados muito sensíveis a políticas económicas. O mercado das criptos cresceram muito com o money printing, como cresceram todos os mercados. Muitas vezes é importante as pessoas perceberem de onde é que veio essa massificação. Se foi injeção de novo capital, foi aquilo que aconteceu, houve uma proliferação bastante acentuada ao nível das criptos, cerca de 18 ou 20 mil criptos, não faço a mínima ideia, em que se calhar 70 ou 80% não servem para nada. E nós tivemos muitos projetos que efetivamente foram um verdadeiro flop, e há outros projetos que vão ficar nos anais da história. Só que aquilo que nós estamos a ver neste momento é esta correlação de 1 para 1. E também temos que ver também outra coisa. Eu gosto de olhar, um dia mais tarde, quando houver regulamentação, eu acredito que as criptos vão ser um braço armado do Nasdaq 2, em que o Nasdaq vai ser empresa de software, umas empresas de software e outras empresas de hardware, em que, por exemplo, no Nasdaq teremos empresas de software, de hardware, e outras empresas de software. Eu sei que isto é um bocado aligeirado, aquilo que eu estou a dizer é um bocadinho, ou seja, é extremar um bocado as posições, mas no fundo era também para explicar o porquê desta correlação, que eu acho que é interessante perceber onde é que elas se tocam e onde é que elas onde é que se tocam estes mercados e como é que eu percebi que eles se tocavam. E basta ver as oscilações, apesar de não serem exatamente iguais, elas são muito sensíveis, ou seja, uma alteração da taxa de juros, uma alteração de uma política económica, um aumento do desemprego, ou seja, hoje, por exemplo, eu nunca vi tanta gente preocupada no mercado cripto com uma ata do Fed, com o número do investimento que se vai fazer em CAPEX. Nunca vi tantas pessoas à volta de saber se são os números de desemprego são bons ou são maus, se os níveis de estoques de petróleo são altos ou são baixos, com o nível de inflação.
uma coisa que eu acho super curiosa, as pessoas já sabem qual é a diferença entre inflação e inflação subjacente, ou seja, a core e a normal, porque é que isso infere uma coisa com a outra. Eu acho isso super interessante, porque eu antigamente falava com algumas pessoas e para eles isso não era completamente indiferente. E era. Porque o mercado crescia de qualquer maneira. Tu compravas qualquer coisa hoje e a verdade é esta. Nós em 2021 comprávamos qualquer coisa hoje a 5, amanhã estava a 6, depois a 7, depois a 8, corrigia, vinha outra vez sei lá, a 6 ou a 7 e depois disparava para os 20 e andava sempre assim. E era um bull market completamente artificial. E agora o que eu acho que vamos ter agora é a prova de fogo. O que é esta prova de fogo? É saber quem é que vai resistir, saber efetivamente as exchanges, como é que elas vão ser regulamentadas ou não, se é que vão ser regulamentadas, a forma de tributação, ou seja, a forma de tributação já é uma aceitação tácita daquilo que efetivamente as criptos estão cá para ficar, e isso aí não há dúvida nenhuma, e acho que vai ser um mercado em ebulição. Agora, temos é que ter um pouco de moderação para perceber para onde é que isto vai, porque da forma que estava a crescer, isto apenas denegria a imagem de toda a gente. Eu acho que ninguém nestas alturas ficou feliz com tudo aquilo que se passou, porque acho que é uma vergonha tudo que se passou com as exchanges, a perda e efetivamente o descontrole total. Isto, eu até falei um pouco aqui há uns meses atrás, talvez há um ano, eu escrevi um texto em que comparava isto a uma bolha .com, à bolha .com. Estamos a falar há um ano atrás. Há um ano atrás os valores dos mercados já estavam muito elevados. Estamos a falar para aí em outubro, agosto, setembro, em que os valores já estavam nos 60 e tal mil. E eu fazia uma comparação, nunca tirei valores porque eu não analiso muito o mercado cripto porque existe demasiados maxis para o meu gosto e tenho alguma dificuldade e alguma remitência em discutir determinado tipo de assunto porque as pessoas são um bocadinho... têm as ideias um bocado fixas e não conseguem ouvir. E tudo que está mal é do sistema tradicional. Tudo que está mal é do sistema tradicional. E acho que assim nós não vamos crescer. Pronto, e tenho alguma dificuldade. E eu escrevi um pouco sobre isso e expliquei o porquê que eu achava que nós estaríamos numa bolha exatamente igual à .com. E agora eu acho que estamos igual ou pior. Eu até acho que estamos pior. Eu até acho que estamos um mix entre 2008 e 2020 e 2000. 2000 para as criptos, 2008 para o mercado. Porque as pessoas falam muito no subprime da crise. A crise em 2008 não foi bem o subprime. A crise em 2008 foi o mercado de derivados. O que é o mercado de derivados? É aquilo que tudo FTX e companhias e 3ACs e afins andou a fazer, que era alavancagens, dívidas, colocavam à venda. Foi o mercado de derivados, não foi propriamente subprime. Ou seja, a mesma casa, a dívida da própria casa era transacionada 3 e 4 vezes. Só que muitas vezes eu pedia um empréstimo de 100 mil e a dívida já estava em 300 ou 400 porque eu revendi a dívida 3 e 4 vezes através do mercado de derivados. E por isso é que chama-se subprime, porque eles englobam isso à bolha especulativa imobiliária. Mas não foi o mercado de derivados. E eu acho que vamos ter aqui um mix entre a bolha .com, o mercado de cripto, e a bolha de subprime, do mercado de derivado. Também acho que há muitas situações muito semelhantes que aconteceram e principalmente a questão sobre a alavancagem. Ô Rui, você já falou mais ou menos o que você espera para 2023 no mercado cripto, quando você disse que vamos lá ver como é que vai ser a regulamentação das exchanges, das corretoras. Então, eu acho que é por aí, mas eu queria deixar novamente um pouco as criptos de lado e olhar para 2023 no cenário macroeconômico. Tivemos agora um último trimestre de 2022 com alguns dados aliviando, né, a tragédia, e eu queria saber a tua opinião. Você acha que o grande reset global ele está a caminho? Ou esse último trimestre afastou um bocado, ou talvez nem vai haver? Olha, eu por acaso, é curioso estar a fazer essa pergunta, porque eu coloquei um gráfico esta semana no Twitter e eu acho que o gráfico traduz um pouco aquilo que tu estás a querer dizer. As pessoas pensam que quando o Fed
faz o determinado pivô, que no fundo é o abrandamento do aumento das taxas de juros, a economia cresce, ou seja, existe uma ideia artificial que o mercado cresce, e não é isso que a história nos diz. A história diz-nos sempre que o Fed tem tem um aumento, ou seja, vai aumentando a taxa de juros até um determinado ponto. A partir de um determinado ponto, se ele começa a baixar um bocadinho as taxas de juros, ou seja, não é baixar, os aumentos são graduais até um determinado. E ele já disse mais ou menos que iriam chegar aos 5 e tal. Portanto, ainda temos cerca de 1,25 para chegar lá. Mas que os aumentos iriam ser graduais. Quando ele colocar esse pivô, que ou seja, é chegar aos 5 e começar a descer, é aí que o mercado cai. E se repararmos no crescimento do Nasdaq, e eu convido toda a gente a analisar o post que eu coloquei há cerca de 2 dias relativamente a isto. Quando as pessoas falam, e eu disse, por favor, parem de falar em fundos e olhem para os gráficos. Eu não estou a dizer que o passado é garantia do futuro. Mas se aquilo que se passou nos últimos 50, 60 anos não nos permite tirar determinado tipo de conclusões, eu acho que também não estamos aqui no fundo a perceber. E depois também há outro problema. Nós em 2000, 2008, 1975, mesmo em períodos anteriores, 1940, 41, 43, 45, o que é que aconteceu? Nós tivemos crises setoriais, ou seja, era de determinado tipo de setor que tinha um determinado tipo de problema. Nós agora a nossa crise é estrutural. O que é que eu quero dizer com isto? Vai afetar todos os segmentos da economia sem ser uma. É lógico que depois nós temos sempre o efeito contágio e a partir daí nós temos sempre uma ou outra economia que acaba sempre por ser mais penalizada. Mas aquilo que eu quero transmitir, no fundo, nós temos que olhar sempre para a economia como global. Eu sei que temos o tal efeito colateral, mas neste caso agora nós estamos a ser afetados. A inflação é transversal a todos, o aumento da taxa de juros é transversal a todos. Esta impressão e esta liquidez é transversal a todos. Ou seja, eu acho que a economia, neste momento, vamos passar uma privação superior àquilo que passamos em 2008. Eu acho que vai ser muito mais complicado. É lógico que não vamos sentir todos da mesma forma. Por exemplo, os Estados Unidos, quando começaram a arrancar, foi quando Portugal caiu, porque nós temos um delay de 3, 4, 5 anos. É normal. Eu acho que 2023, eu não quero ser demasiado pessimista, mas acho que vai ser um bocadinho pior. O que é que eu aconselho as pessoas? Sempre a ter o máximo de cuidado aos níveis dos investimentos que fazem. Pronto, basicamente é isso. Interessante. Rui, vamos continuar nesse zoom out aí, né, nessa visão holística da coisa, sair um pouco mais. Vamos olhar para a história da economia. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta para você. Onde é que na história da economia deu merda? Nós podemos ter... houve vários pontos da economia que isto deu algumas asneiras. Eu sei que as pessoas gostam muito de falar de 1971, quando o Nixon anunciou que iríamos perder o padrão ouro. Mas quando ele anunciou, eu também percebo, e se calhar talvez seja aí que começamos a perder o controle da economia, porque aí começamos a imprimir. Mas mesmo aí, nós também estávamos numa crise grave. Os Estados Unidos também não sabiam muito bem quais eram o nível de reservas que tinham, nem os outros países, e eles estavam com altas taxas de inflação. Mas as altas taxas de inflação que eles tinham na altura são muito inferiores às de agora. As altas taxas de desemprego que eles tinham são superiores às agora. Estamos a falar de 6% mais ou menos. O que é que eu quero dizer com isto? Eles estavam mal, mas não estavam tão mal como estão hoje. Cuidado. Okay? É lógico que hoje nós temos outro tipo de monitorização de políticas que eles na altura não tinham. Mas para mim, o verdadeiro desastre foi a partir de 2008. Se reparares, a partir de 2008, o que é que eu quero dizer com isto? Normalmente, a taxa de juros, vamos ser práticos e objetivos. O Fed tem 3 pilares. Taxa de inflação, monitorização da taxa de inflação, monitorização da taxa de juros e estabilidade de emprego / desemprego. A estabilidade de preços, eu disse inflação, mas é a estabilidade da taxa do preço do dinheiro, estabilidade de preços, que é a inflação, e a estabilidade da taxa de emprego e desemprego.
Nós, a partir de 2008, nós perdemos completamente a correlação. Nós, até 2008, nós conseguimos ter sempre taxas de juros superiores à taxa de inflação. E era assim que nós conseguiríamos sempre, ou seja, aligeirar ou não a taxa de inflação. A partir de 2008 foi um desastre. Eu até acho que já coloquei alguns gráficos sobre isso. O que é que eu digo que é um desastre? Quase o tempo todo, eu fiz um spread. O que é que eu fiz o spread? Eu fiz o spread entre a taxa de inflação e o Fed Funds Rates. O que é que isso me quer dizer? O que é taxa de spread? É quando está abaixo de zero, quer dizer que a taxa de inflação é sempre superior à taxa de juros. E de 2008 para mim, foi o grande desastre. E então, agora nos 2 últimos anos, então os 2 últimos anos, não, o último ano, então é um desastre autêntico. Porque quando eles começaram a dizer que a inflação era temporária. Para mim, um dos maiores desastres económicos foi a perda da política monetária pós de 2008. Porquê? Porque eles também, lá está, tiveram uma crise muito acentuada em 2008, começaram outra vez com o dinheiro barato e acabou por dar naquilo que deu. Pronto, basicamente, é isso. Portanto, eu acho que, além de 1971, no passado mais recente, as políticas monetárias a partir de 2008, em função da monitorização que eles faziam ao nível da taxa de juros e da taxa de inflação, foi completamente desastrosa. E isso, para mim, é que vai impactar no futuro. E agora estamos, no fundo, a pagar uma fatura que todos beneficiamos. E Rui, nessa escala evolutiva, como é que você vê o Bitcoin na economia? Olha, nós temos que nos cingir a factos e não a menos wishful thinking. Eu não vou falar sobre o ativo conceptual que as pessoas dizem que é. Eu vou-te dar um bocadinho a minha opinião. Neste momento, para mim, ele é um ativo especulativo. E como é especulativo, está no mercado para ser comprado e ser vendido. E são estas as regras do jogo. Joga quem não quer não joga, compra quem não quer não compra. Olha, isso aí é basicamente. Eu sempre disse que eu irei entrar no mercado de cripto quando eu achar, já entrei e saí, e irei tornar a entrar quando eu achar que existe o tal reset da especulação. O que é reset da especulação? Ou seja, é a valorização que eu acho que determinado tipo de ativo terá para mim num determinado tipo de momento. Eu não estou aqui à procura de encontrar um fundo perfeito. O que eu quero é que eu esteja de bem. Todos os meus investimentos eu tenho de estar de bem comigo mesmo. O que é de bem comigo mesmo? É de bem com as análises que eu faço. E aquilo que eu percebi e que eu coloquei e fui colocando no Twitter e no Telegram, e à qual tu foste partilhando e foste vendo algumas das análises que eu fiz, eu sempre disse que iria entrar neste mercado. E para mim, neste momento, o Bitcoin não é nada mais do que um ativo especulativo como outro qualquer. Nós podemos dizer que poderá vir a ser outra coisa. Poderá vir a ser uma moeda de pagamento. Poderá ser o reserva do ouro ponto 2. Poderá vir a ser. Poderá tudo. Neste momento, com factos e argumentos, não é. Quer gostem, quer não gostem. Mas não é o Bitcoin, é todos os ativos. Agora, se me dizem, mas um é mais seguro do que o outro, estou de acordo. Porquê que é o mais seguro? Porque é o primeiro. Não é o primeiro, porque foi a forma conceitual, conforme ele foi feito e conforme ele foi pensado, se calhar é o melhor deles todos, sem dúvida nenhuma. Se calhar é o que tem mais estabilidade, sem dúvida nenhuma. Ele pode ser melhor que os outros todos. Eu tenho um cabaz, uma maçã, e aquela maçã está um bocadinho podre. E as outras estão todas. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que ele pode ser o melhor da minha cesta de fruta, mas não quer dizer que não deixe de ser uma maçã, ou seja, um ativo especulativo. Eu acho que, de todos, a BTC, para mim, é aquela que me dá mais garantias no futuro de se poder transformar no ouro digital e transformar também num sistema, ou seja, numa reserva de ativos que eu acho que possa vir a ser. Vai ajudar a desregulação deste mercado. Mas neste momento é só, se calhar atalhando um bocadinho, para mim ele é um ativo especulativo, é para comprar e para vender, ponto final. Eu trato a BTC neste momento como trato qualquer outro tipo de ação altamente especulativo. Eu gosto muito das provocações que você faz nas redes sociais, os seus textos, suas análises, enfim. Eu queria trazer duas delas, que uma delas você já respondeu, né? O que é o BTC para você, que você colocou assim, né? Duas perguntas sérias e honestas. O que é a BTC
a reserva de valor, um ativo, uma moeda, a liberdade financeira, o novo ouro digital ou algo mais. E quando compram é por ideologia ou por especulação. Então você já respondeu um pouco, já sei já a tua opinião sobre isso, então eu vou trazer uma outra provocação também. Deixa-me só dizer uma coisa. Claro, a minha opinião é hoje, não quer dizer que amanhã não mude. Eu não estou a dizer que não acredito na ideologia da BTC. É isso que eu quero que as pessoas entendam. O que eu estou a dizer é aquilo que estamos a viver, é aquilo que os gráficos nos dizem. Quando há um despejo massivo no mercado do Nasdaq, há um despejo massivo no mercado de BTC, seja qualquer uma das criptos, porque não vejo nenhuma cripto a conta corrente. Vês uma ou outra a subir 200%, ninguém percebe muito bem porquê, mas depois vais ver, não tem muita liquidez, pronto. Não é aqueles pumps and dumps que havia em 2021. E eu acredito no conceito da BTC. E eu faço essas provocações. Isto não é bem provocações, são perguntas honestas, que eu escrevi, pergunta séria e honesta. Porquê? Porque existe muita gente que defende esta ideologia, ou seja, que o mercado cripto é a minha liberdade financeira, é a minha ideologia, é contra tudo o que foi feito até agora, que foi feito muita coisa errada, mas também não podemos renegar o passado, há muita coisa que foi bem feita, cuidado. E querem mudar esse paradigma, mas depois eu pergunto o porquê. Mas vocês compram por ideologia ou por especulação? E é que é curioso, porque eu gostava de ver que as pessoas fossem honestas, porque nós somos investidores e quem está no mercado para investir tem que ser um especulador, porque senão não vende, compra. Mas o que é que me interessa a mim comprar um ativo, que tem um ativo na minha carteira, e ele quando valorizar eu tenho que o vender para realizar. Agora, se é para realizar Ethereum, se é para realizar Fiat, dólares, euros, isso não me interessa, mas as pessoas querem uma realização. Porque senão o que é que me interessa a mim ter determinado? Só por ideologia para dizer que tenho? Faz grande sentido. Nós não vamos, ao comprar uma BTC, não estou a comprar uma quadro da Mona Lisa. É isso que as pessoas têm. Eu percebo que as pessoas, aquilo vai valorizar, mas aquilo não é um quadro, não é um vinho, não é um carro que as pessoas possam mostrar, possam usar, não. Tem que ser especulativo, tem que ser para comprar e para vender. Pode ser a minha liberdade financeira. E no fundo, essa provocação que eu fiz era no fundo para as pessoas também perceberem, ou tentámos nós perceber, qual era o caminho, que para as pessoas também começarem a pensar um bocadinho, quando defendem determinado tipo de ativo, para perceberem que eles estão lá, porque eles falam muito nas baleias, falam muito nos market makers, falam muito nos investimentos institucionais, e que eles dizem que querem sangue, mas todos querem sangue. Eu quero ver quem é que está no mercado, que está a ganhar dinheiro e chega, e se tiver a oportunidade não despeja. Nós não podemos ser hipócritas a esse ponto. As pessoas têm que perceber que quem está no mercado é especulador e quer ganhar dinheiro. E no momento que puder, despeja com a baleia. Só que se eu tenho muito, despejo muito. Se tenho pouco, despejo pouco. Isto é um bocadinho, é curioso. E as pessoas andam um bocadinho preocupadas. Porque o Michael Saylor ou a Fins ou blá 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 vai acabar por vender. Não sei. E a outra, talvez, acho que se calhar foi a primeira live até que você teve com o Alex Crypto, que aliás é o guarda-redes da seleção do Café, foi o Camisola 1, estreou, né, esse podcast, o primeiro episódio. Lá você colocou uma coisa que isso até hoje eu carrego comigo, que é a questão da hipocrisia entre o money print e as pessoas que estão no movimento, na tecnologia, né, na criptomoedas, porque elas criticam muito, né, as políticas de money print, enfim, e o quanto isso é devastador para a economia global, mas ao mesmo tempo esquecem que elas foram beneficiadas também por isso. Traz um pouquinho esse raciocínio para a gente, por favor. Sim, aquilo que no fundo eu tentei mostrar foi o crescimento ou seja, nos últimos 2 anos nós tivemos 40% dos dólares impressos. E quanto é que cresceram os mercados? E aí conseguimos perceber que os mercados cresceram às costas dessa impressão monetária. Porque nós tivemos um crash muito, ou seja, nem foi um crash, foi um Black Swan, que acabou por ser um crash, que foi um Black Swan, acho que toda a gente sabe o que é, mas no fundo é um acontecimento que não previsto, se assim se pode dizer, e que surge, como foi a pandemia, ou seja, uma coisa quase do nada, que ninguém sabe muito bem o que é como instalar de uma guerra, como aconteceu apesar de alguns sinais, ninguém sabe, e aconteceu.
E aconteceu isso e eles começaram a imprimir dinheiro. Ligaram as máquinas e começaram a imprimir dinheiro. E eu digo-te uma coisa, esse tweet eu também acabei por fazer e tenho uma certa provocação. Porquê? Eu sou ao segundo. Os Estados Unidos, durante os anos do Covid, eles tiveram a impressão, tiveram os paraquedas financeiros que eles deram à população que estava em casa, com rendimentos até $80,000, e foram recebendo cheques de $1.000 ao longo de vários períodos de tempo. Eu só percebi isso ao segundo, porque os outros já os apanhei. Sempre que os cheques caíam à sexta-feira, ao sábado, todo o mercado de cripto bombava. Todo. Entravam os cheques à sexta, porque a partir da sexta-feira era quando começavam a ser depositados os cheques. Era nessa semana, e os pumps eram sempre sexta e sábado, sexta e sábado. Eu só apanhei o segundo, mas apanhei até ao fim. Pronto, e aí fui ganhando uns trocos, porque eu comecei a perceber, e aí é que me chamou a atenção e disse, isto nota-se que a injeção de dinheiro artificial na economia e que todos os mercados, mas sem exceção, foram levados às costas por este money printing. E é isto que nós estamos agora a encolher. Ou seja, nós no fundo só estamos a esvaziar a bola que andamos a encher durante 2 anos. Quem vendeu no topo, maravilhoso. Quem comprou no topo, ficou agarrado. Que isso acontece frequentemente. E para mim isto é uma hipocrisia, porque querem que o mercado cresça por ele próprio, não regulamentado, e que não dependa do sistema tradicional. Mas ele cresceu à custa do sistema tradicional. Para mim isso é que é uma hipocrisia. Porque todo o dinheiro, e vemos, a partir do momento em que injetas dinheiro na economia, o mercado cresce. E cresceu. No dia que o Fed disse, vamos começar a tirar dinheiro da economia, o mercado encolheu. Isto é que eu acho que é hipocrisia. E nós devemos ter a humildade de dizer, não, todos os mercados foram levados às costas, e nós também fomos beneficiados. Mas isso não retira a nossa ideologia na liberdade financeira. E isso eu estou de acordo. Agora, não estou de acordo é quando criticam o mercado financeiro e precisam dele para crescer. Isso é que eu costumo um bocadinho. Acho que existe aí a hipocrisia. E existe mais hipocrisias no mercado cripto, que eu acho curioso, como ao contrário também. E atenção, quem me ouve e repite, eu não sou contra o mercado cripto. Eu sou investidor no mercado cripto. Só que, por exemplo, saí e ainda não entrei porque não me sinto confortável, porque acho que ainda não estou. Não vejo a inversão que eu quero ver. Quando eu começar a ver a inversão que quero ver, e não me importa, ele está a 16 e eu posso ir a comprar a 18, a 20, a 30, não quero saber. Eu quero que tenha a confirmação, a minha confirmação, das minhas análises que eu vou fazendo ao longo do tempo e vou partilhando, que aí eu consiga perceber onde é que existe a inversão. Mesmo que a inversão seja tarde, porque normalmente o mercado cripto arranca mais rápido que o mercado tradicional. Mas eu estou tranquilo. Quem não é da comunidade do Alex Crypto Premium não vai entender um pouco essa piada, mas eu vou explicar, né? Nós temos o índice Rui, que é o índice quando ele for comprar. Então, quando ele for comprar, é a hora. Né? Mas brincadeiras à parte. Rui, o Michael Burry, ele recentemente disse que a alavancagem é o maior problema do mercado cripto. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Ele disse isso recentemente. E aí, quando ele disse isso recentemente, eu fiquei assim, poxa, mas a essa altura ele dizer isso, ele ainda diz isso, porque nós tivemos grandes liquidações, né? Começou lá com Terra Luna, depois vieram a Celsius, Three Arrows Capital, agora recentemente a FTX, todas elas com o mesmo problema. Você fala, nossa, ele a essa altura do campeonato, ou seja, parece que do modo que ele diz que a grande liquidação ainda não aconteceu. É possível a gente ter uma dimensão do quão alavancado ainda está o criptomercado e quais os riscos que nós corremos? Não, o mercado, o que eu digo, esta alavancagem, e é isto que nós temos que perceber um pouco. E há determinado tipo de projetos que são completamente esquemas Ponzi. O que é que eu digo esquemas Ponzi? Eles pretendem fazer determinado tipo ou seja, pressupõem fazer determinado tipo de ação que depois acabam por não fazer. Okay? E financiam-se. Porque se repararmos, parte do financiamento que vem de alguns projetos é via emissão ou mineração dos próprios tokens e outro através de venture capitals, investidores privados, sei lá, whatever.
E parte disso tem que ser expurgado do mercado. Porquê? Porque são projetos que dificilmente vão ter adaptabilidade à nossa realidade. E esta alavancagem que nós estamos a falar é exatamente um mercado de derivados que eu falei há pouco. Por acaso não sabia que me ias fazer essa pergunta e eu percebo um bocado aquilo que ele quer dizer. Por exemplo, a FTX, nós só falamos, e nem o próprio CEO sabia, ele tinha uma alavancagem de 1,7, ou seja, por cada dólar que ele tinha, ele emprestava 1,7. Quando houve aquela retirada massiva de 8 mil milhões de euros, 8 bilhões de dólares, entre uma segunda-feira e uma quarta, se não estou em erro, ele não teve capital suficiente. Porquê? Porque estava colateralizado e tinha ali 1,7, ou seja, aquele 0,7 ou 1,7 vezes a mais que ele não conseguiria ter. Ou seja, o mercado está muito alavancado ainda e essa alavancagem é esse washout que eu acho que temos que fazer. E aquilo que eu acho que ainda não aconteceu é parte dos projetos desaparecerem, porque a comunidade sabe bem, acho eu até bem melhor do que eu, que existem determinado tipo de projetos que não se pressupõem a fazer nada. Existem outros projetos que são excelentes e que eu acho que podem até ficar pelo caminho, porque não têm, por exemplo, a adoção, não têm tanto o hype, como é que lhe chamam no Twitter ou no Instagram ou lá o que seja, e acabam por ficar pelo caminho. Mas acho que este mercado efetivamente precisa de uma lavagem, porque nós temos determinado tipo de projetos que não fazem sentido. E as pessoas devem pensar assim: quanto maior a dispersão de capital por projetos, menos crescerá o mercado cripto como um todo. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós tivermos 20 mil, se tiver 20 mil, vamos fazer um exemplo, se eu tiver 20 mil dólares e quiser espalhar pelo mercado cripto, eu ponho 1 euro em cada uma das criptos e fico com 1 euro em cada uma delas. Se eu tiver 20 mil e tiver 100 projetos, cada uma delas vai receber muito mais, vai receber 20 dólares. É isto que eu quero dizer. Quanto menos projetos houverem, com melhor qualidade, maior captação de capital haverá por parte da comunidade. E aquilo que nós estamos a ver é, quanto mais existe maior dispersão de capital, existe muito mais pump and dump, existe muito mais bitboys, existe muito mais cripto-twitters que muitos deles fazem análises completamente disparatadas do que eles querem é tentar fazer ou seja, criar um FOMO em que as pessoas compram e têm medo de ficar fora e querem comprar aquele token, enquanto a gente começa a comprar, eles despejam no mercado. Ou seja, é isto que nós precisamos limpar. Ou seja, nós precisamos menos projetos, mais adoção e mais massificação de investimento. E eu acho que todos que queriam ganhar, porque quanto mais projetos houverem, atenção, eu não estou contra o número de projetos, estou contra o número de projetos que não faz rigorosamente nada. É isso que eu quero tentar explicar. E neste momento nós precisamos mesmo de bons projetos e que parte do capital seja investido nesses projetos e não em projetos que... E depois não é isso. Há muita gente que investe em mercado cripto e nem sabem quem é que está a investir. Em que projeto? Que isso também me faz um bocado de confusão, mas é o que é. Este programa vai ser muito controverso. Muito bom ouvir você, muito legal, estou gostando muito desse episódio, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Eu tenho mais 2 perguntinhas para fazer, Rui. As 2 são rápidas até. A primeira delas é: por que as pessoas te chamam de urso? O teu Twitter é urso de shorts. Não quero fazer a provocação do short, mas por que urso, Rui? Opa, eu estou curioso. Porque eu, quando comecei no grupo do Alex, eu fazia determinado tipo de análise e as pessoas diziam que eu era muito beer, que eu acho que estava a ser demasiado negativo e que no fundo andava ali um bocadinho a espalhar o medo, ou seja, o pânico em determinado tipo de análise que eu fazia. Por acaso vieram-se a revelar algumas delas. E a Diana, por quem eu tenho um carinho muito grande, porque é um membro dos mais antigos lá e que me acolheu sempre muito bem, e que foi com quem fiz a minha primeira live, com o Alex, ela começou por piada a começar a tirar um urso às silvas. E sempre que eu dizia qualquer coisa, ela pegava num urso, punha lá o emoji a tirar às silvas. Pronto, e aquilo foi pegando, e as maltas depois dizia: é o ursinho carinhoso. Até que um dia houve um membro que me fez um desenho
e pegou naquele urso azul, escreveu lá SP500 e fez para lá umas setas. Epá, eu achei aquilo uma delícia, até o próprio boneco em si. Epá, e a partir daí eu retirei no Twitter a imagem que tinha e coloquei aquele urso. E acho que é, pronto, não, no fundo, o urso representa o meu sentimento num determinado tipo de momento, que foi quando entrei mais no mercado e comecei a fazer as análises e os textos que escrevo no Telegram do Alex, e foi a partir daí que começou a surgir um bocado o termo urso, porque pronto, o urso é associado ao bear market, e quando eu comecei a escrever era um bocadinho, não era negativo, agora se calhar olhando de retrospectiva, na altura era negativo, mas olhando um bocadinho de retrospectiva se calhar era um bocadinho a realidade que queríamos. Por acaso tive sorte de acertar, gostava de não ter acertado e que nós estivéssemos aqui a ter esta conversa, porque eu acho que isto não vai ser bonito e vai-nos tocar todos à pele. Mas pronto, é daí que vem um bocado... E depois eu achei curioso e eu não fico e eu não me importo, porque as pessoas conhecem a minha cara, conhecem quem é que eu sou, e pronto, como muitos utilizam determinado tipo de avatares, eu uso aquele, que é um urso fofinho. E também como tenho duas filhas pequenas, acho que é curioso e elas adoram e até se riem com isso e acham muito não é. Você faz muito bem pra gente, eu adoro. Eu brinco que tu és o meu urso preferido. É isso, e uma pessoa vai se rindo um bocadinho. Não, muito fixe. É aquilo que eu falei, sabe? Assim, o raciocínio que traz pra gente, isso é muito interessante. Rui, no início ali eu perguntei pra você como você encontrou as criptos, e eu costumo fazer a última pergunta: por que você ainda está em cripto? E talvez você não está em cripto posicionado, né, montado, você disse agora, mas você disse também que está à espera disso, ou seja, você ainda continua em cripto. E importa também fazer, porque quem não me conhece e quem não vai seguindo muito aquilo que eu escrevo, agora está um bocado na moda as pessoas esperarem pelos fundos. Isto que eu ando a tentar apregoar não é de agora, e tu já me conheces e vais lendo. Ou seja, eu já digo isto há muito tempo, eu quero comprar um determinado tipo de preço e não estou à espera de um fundo, estou à espera de uma inversão do mercado para tentar apanhar, ou seja, já na curva ascendente e não na descendente. É lógico que eu podia pôr um DCA, eu podia fazer, mas lá está, eu não consigo lutar contra a maré. Eu não estou, mas irei estar, não à procura de fundos, mas quando vir uma inversão. E eu tentei sair, não foi na melhor altura, mas saí numa altura que eu acho que é relativamente confortável, que foi nos 57 mil, e hoje posso comprar 3 BTCs e meia por cada BTC que eu vendi nos 57. Portanto, estou confortável com a decisão que tomei. Foi um risco, foi. Mas lá está, segui um pouco a minha análise. E é o que eu digo. Eu confio um pouco nos meus instintos e nas minhas análises. Se estou sempre certo, claro que não. Se vou sempre acertar, claro que não. Mas vou tentando, com a vossa ajuda e com a ajuda de todas as pessoas que vou seguindo no mercado e nas análises que fazem, vamos tentando apalpar e encontrar junto da comunidade ali um preço que eu acho que é relativamente mais justo, o qual já falamos isso há várias vezes, e não me vais perguntar qual é. Rui, eu tenho uma brincadeira aqui que chama CryptoPong, que eu vou falar algumas palavrinhas aqui, você diz o que vem à tua mente. Pode ser? Pode. Vamos lá então. E o que é que eu tenho que dizer? É o que me vier à cabeça? É o que vier à cabeça. Eu vou falar algumas palavras aqui. A primeira delas é Bitcoin. Disrupção. Satoshi Nakamoto. Brilhante. Mercado tradicional. A mãe disto tudo. Ou o pai disto tudo. Bancos centrais. Bancos centrais. Essa veio uma palavra um bocado forte à cabeça, que era um bocado, não era palhaços, mas era aquela. Vocês têm uma expressão muito interessante no Brasil, que é os bananas, que fazem aquilo que no fundo que os lobbies acabam por querer, e é um bocado isso, é bananas. Estás a perceber? É assim um bocado, a palavra é bananas, pronto. São os bananas. Web3. O futuro. Metaverso. Não contem comigo para isso.
Segurança digital. Segurança digital. Isso devia ser a prioridade número 1. Ou seja, até antes de regular o mercado, deveríamos ter alguém que nos permitisse a tal segurança, ter a segurança. Ou seja, também não faz sentido nenhum nós andarmos a guardar isto em Ledger. Vocês não pensem que os grandes investidores vão andar a guardar em Ledger as BTCs. Tem que haver um banco como temos do Diogo Mónica, agora esqueci do Ancorage. Ou seja, isto não existe. Ou seja, temos que ter aqui um mix. O mercado tradicional a nível bancário tem que haver. A Ledger também não acho que... Ou seja, é seguro, mas acaba por não ser. Temos que guardar as palavras. Passa uma atrapalhada geral. Segurança digital, para mim, também passa pela custódia dos tais ativos. Mas desculpa que já abordei aqui um bocado do sistema. O que falta para a adesão popular das criptos? A descomplicação ou seja, falta a descomplicação do discurso. Porque muitas vezes estamos a discutir criptos e são discussões demasiado técnicas e que dificilmente terão uma adesão às pessoas se nós não começarmos pelas escolas ou seja, na própria escola dar um bocadinho de formação até de blockchain, o que é a tecnologia, o que é que ela faz, o que é que ela permite, quais são as vantagens, desvantagens, aquilo que pode trazer de melhoria. Isto é um processo gradual, é como a adoção da internet. Nós ainda hoje temos pessoas, nomeadamente os nossos avós, eu falo por mim, que ainda tenho a minha avó com 96 anos, ela não sabe o que é a internet, ou melhor, sabe que existe, sabe o que é, mas nunca utilizou. No fundo, isto é um processo gradual. As minhas filhas já cresceram com um tablet na mão, elas sabem perfeitamente o que é o YouTube e conseguem, já falam ou seja, já têm até determinado tipo de tecnologias que falam para o YouTube e pedem a miúdas sem saber ler nem escrever, ela sabe que há lá um botão que se fala em que aparece determinado tipo de desenhos animados. Ou seja, isto já está inerte. Agora, isto para eles vai ser muito fácil, mas isto da blockchain, isto para determinado tipo de pessoas a partir dos 45, 50 anos, ainda não é muito claro. Portanto, esta adoção tem que ser massiva, e para ser massiva nós temos que começar pelas camadas mais jovens. E acho que a grande aposta terá que ser. Você tem alguma rede preferida? Rede social? Preferida? Rede de blockchain? Não tenho nenhuma preferida, sou-te sincero. Para mim, todas as que funcionam são boas. Agora, a segurança lá está. E a que você jamais entraria? Tem alguma? Alguma rede? Sei lá, não. Eu digo-te uma coisa, eu não sou ainda muito expert nisso de redes, nisso desse tipo de tecnologia de entrar nessas redes. Mas tu, quando falas de redes, queres falar de quê? De investir na rede ou de entrar e fazer... Explica-me lá o que é que queres... Não, nas duas, por exemplo, se você acredita em alguma rede, isso para, por exemplo, colocar mesmo, operar mesmo descentralizado. Eu acho que aquilo que nós vamos... Isso também é uma opinião que não vai ser muito popular. A rede que será massificada ainda não surgiu. E aí nós vamos ter uma parte do mercado tradicional a investir nessas tais redes que vão surgir para dar cabimentação às CBDCs que tanto se fala. E aí acredito que essa rede seja global e que seja partilhada um pouco por todos. Agora, poderá ser uma rede que já existe? Poderá. Já existem testes com determinado tipo de rede, como a XLM, como a XRP, existe. Aliás, fala-se que se não fosse o problema que a XRP tem com a SEC, poderia ser uma daquelas que poderia ser utilizada no Banco Central Europeu para o lançamento das CBDCs ou do euro digital, ou lá o que seja que eles andam para lá a tentar inventar. Agora, eu acho que nós iremos assistir ainda à regulação de uma nova rede que terá por base todas as outras que apareceram, porque é o que eu digo, existem projetos muito bons, mas que ainda não estarão na fase de maturação necessária, nem de segurança, para alocar determinado tipo de ativos, nomeadamente um euro digital ou um dólar digital ou o que seja. Que é falta de segurança ainda. Rui, você se considera um maximalista? Não, nem de longe nem de perto. Eu sou daquelas pessoas que eu compro as melhores ideias.
que é que eu quero dizer com isto? Se a tua ideia for melhor que a minha, eu sou daquelas que digo logo que sim. Eu não sou fundamentalista ao ponto de não ouvir os outros. O Maxi é um fundamentalista que não ouve ninguém. Ele vive dentro de uma bola. O que foi o Crash Luna? O que é que foi? Foi uma coisa simples. Foi a ganância desmesurada. E a insolvência da FTX? Foi exatamente a mesma coisa. Foi o descontrole total e ganância desmesurada. Porque todos sabemos bem como é que o Sam ganhou dinheiro, e bem, porque ele era um jovem brilhante. Ele, com a arbitragem, ganhou muito dinheiro. E porquê é que ele não parou? E quis fazer uma coisa e acabou por fazer um esquema Ponzi. Não percebo, sinceramente, chegou a um ponto em que não percebo. Mas pronto, foi o que foi. Cripto é? Cripto é... será o futuro. Então é isso, com a palavra futuro, chegamos ao fim desse bloco. Eu queria agradecer ao Rui Andrade por ter feito esse episódio, esse tempo aí, marcado um tempo aí na agenda. Muito obrigado, Rui. Partisse então para as considerações finais e dissesse aí para a nossa comunidade como ela te encontra nas redes sociais. Olha, as minhas redes sociais são poucas. Eu só tenho Twitter e é ursos__shorts. E pronto, basicamente eu faço lá umas análises. Tenho um canal premium do Alex, que é onde eu faço, pronto, eu e vários discutimos fazemos algumas análises do mercado tradicional, do mercado cripto, e temos uma excelente comunidade que fazemos uns almoços de vez em quando e é super engraçado. Pronto, e eu fui super bem acolhido, apesar de ser uma espécie de outsider, porque nunca foi, o meu ADN não foi as criptas. Pronto, e as minhas redes sociais basicamente são essas. Já tenho Twitter, não tenho mais nada, não tenho blog, não tenho nada. Eu sou um averso a isso e vou escrevendo conforme quero e conforme me apetece. E o Twitter permite-me isso com poucas palavras e com alguns gráficos, porque eu tento sempre sustentar as minhas análises com gráficos. Para mim isso é o mais importante, porque as discussões são mais incisivas. E quem quiser que acompanhe no Twitter, que acho que é interessante. Muito legal, gosto muito de acompanhar o Rui lá no Twitter. Bom, comunidade, a gente fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente no Twitter, @blocafé, ou no e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, inclusive do Rui Andrade, estão na descrição. Tchau!